amiga, o meu muito bom dia. Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. Mas nós não vamos falar de canções nem de composições. Nós estamos naquela super quarta que eu fico ansioso para chegar. Que não é mais um bate-papo, é uma sabatina. E sabe com quem? Com ele que sabe tudo mais um pouco. Eu, como acompanho as religiões, ou era um religioso em si, mas procurando, questionando, especulando, descobrir uma forma de entender melhor o que é religião. Hoje eu sou um Benoa, seguindo as 7 leis de Noah. Porém, eu sou muito ligado ao povo judeu. E eu tenho certas dúvidas que um rabino não teria tempo para responder às minhas questões. Mas eu encontrei um amigo que agora é o meu professor de hebraico e que sabe tudo e mais um pouco. Eu costumo até dizer que eu aprendi, com ele, e até com o rabino, que judaísmo não é uma religião. Judaísmo é um modo de vida. É mais fácil você ser um doutor na medicina do que ser judeu religioso. E eu tenho as minhas dúvidas do que tange a Torá, tradição oral, tradição judaica. E ele que sabe tudo mais um pouco das histórias bíblicas, história judaica e um pouco das histórias do mundo secular com as datas precisas. Ele lá do outro lado, eu no Rio de Janeiro, com o maçarico ligado e com o almoço já se preparando para ovo frito no asfalto. Eu falo com ele, que é professor de hebraico, professor de inglês, professor de grego, professor de italiano, professor de português. E que ainda é escritor e tem um livro voando para o Rio de Janeiro e eu estou ansioso para que esse livro chegue. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como F. Bom dia, meu professor. Fala aí tudo e mais um pouco. Bom dia, Geraldo. Muito bom dia a todos que nos ouvem também. Estamos aqui mais uma vez para uma super quarta-feira, né? Sobre Babel. Babel. É isso aí. Estamos num tema que eu pensava que era literalmente falando, achava que as línguas, os idiomas partiram dali. Hoje nós temos 6.900 e alguma coisa, não é isso mesmo? Exato, 6.900 e algumas coisas. Idiomas, É, né? é muita coisa. É muita É coisa. muita coisa. Muita coisa. E eu achando ali, lendo no português, literalmente achando que os idiomas partiram da torre. Mas nós lemos o capítulo 10 para entender o capítulo 11, que é o tema principal, né? E a gente vai voltar no capítulo 11, onde nós paramos no verso 2, e vamos entrar no verso 3, combinado? Combinado, vamos lá. Eu quero saber essa história aí. É metáfora, não é? Né? Vamos lá, então. Capítulo 11, versículo 1, do 1 ao 2. Deixa eu abaixar o som aqui para não abafar. Deixar ele só na maciota aqui. Vamos lá. Muito bem. Então toda a terra tinha uma só língua e mesmas palavras. Foi viajando do Oriente que acharam um vale na terra de Shinar e ficaram ali. E aí, eu não vou entrar no verso 3. Você explicou o vale, uma descida, e foi dando aquela metáfora, entendendo? Vamos partir então para o verso 3? Vamos lá. Eu leio daqui ou você lê aí? Pode ler à vontade e aí eu vou dar uma explicação aqui então na sequência já. Beleza. E disse cada homem a seu companheiro: Vinde, façamos tijolos, e os cozinhemos no fogo.
E foi para eles o tijolo por pedra e barro. Foi para eles por argamassa. Vamos parar aqui ou vamos para os quatro? Até aí tá bom. Muito bem. Então, quero saber essa história aí, que era uma só língua, mas no capítulo 10 partiram para as ilhas, com cada um com seus idiomas. E você já tinha comentado no vídeo retrasado, se não me falha a memória, que a primeira falha existiu 70 mil anos atrás, ou 60 mil anos atrás, se não me engano. Então já tinha língua, já tinha idiomas. Falamos de Caim, que partiu para a terra de Nod e encontrou uma cidade. Então já tinha povos. Então é contigo agora, João Alves Correia. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiramente que o relato aqui se mostra como metáfora, como nós já analisamos nas aulas passadas, né? Uma metáfora sobre o que ocorreu posterior à saída do homem da condição edênica. Eu falo da condição edênica porque trata-se de uma condição, não de um local. Depois, o que aconteceu com o homem? Ele foi cada vez mais declinando, caindo em vários aspectos, né? Morais, éticos, comportamentais. O homem foi entrando numa decadência terrível. E nós percebemos que essa língua universal que o texto se refere, na verdade era uma língua má, era uma língua destrutiva, como diz o próprio Salmo, que nós já lemos inclusive lá. Essa língua destrutiva era justamente a forma de expressão do povo, como o povo se expressava, como as pessoas naquele momento elas estavam tomadas pelas práticas iníquas, práticas de impiedade. Toda vez que a Torá fala sobre práticas ímpias, a língua é uma referência muito óbvia. Muito óbvia. Fala-se então do homem da língua má, as pessoas que matam com a língua. Né? Isaías fala da pessoa que mata com a língua, no sentido de difamação, lashon hará, maledicência, reclamações. Isso tudo leva ao homem a uma condição espiritual decadente. E era exatamente essa linguagem universal que existia, porque todo homem estava tomado por essa língua, entre aspas. Né? Perfeito. Assim, diz o texto que eles saíram e foram para o leste. Interessante que quando o homem, quando a gente lê o relato do Éden, a gente percebe que o Éden foi colocado, né, no relato a nível literal, no leste. E eles marcham para o leste, ou seja, eles saem da região do Éden e vão mais adiante ao leste. Ou seja, é uma busca que o homem está tendo aqui. Isso aqui refere-se à história humana posterior à saída da condição edênica, ao estado primordial de inocência. E eles encontram, de acordo com o texto, encontram um vale na terra de Shinar. Esse vale representa justamente a questão da depressão, da queda, do declínio, da degradação humana, na terra de Shinar, que representa justamente a ideia de dois rios. Como nós falamos, esses dois rios representam a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. E vimos que neste mundo, Baulam Hazé, nesta realidade hoje, o homem vive como se fosse num vale, numa depressão entre dois rios, entre duas condições naturais que são chamadas de inclinação para o bem e inclinação para o mal. Posso fazer um link com um versículo aqui? Por favor. Quando a gente lê em Provérbios, né, 25, 15, você falou aqui no capítulo 11 de Bereshit, né, Gênesis, que todos falavam a mesma, né, tinha uma só língua e as mesmas palavras. Você está explicando que era a inclinação, ou seja, a soberba, não é isso? Soberba, basicamente a soberba que leva o homem ao declínio, né? Perfeito. Eu quero fazer um link com Provérbios 25, 15. Você pode ler aí, botar na tela aí, como está no hebraico, para a gente. Eu vou ler em português, porque, por enquanto, só sei português.
né? Tudo bem. Só um Mais pouquinho. tarde, daqui uns 5 anos, eu estarei afiado nesse hebraico aí. Vamos lá. O que está aqui no português está: pela longanimidade, se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Ainda tem outra aqui, no versículo 15, 1, Ah, que diz o seguinte, capítulo 15? 15, 20, 15, 1. 15, 1. Eu li o 25, certo? Compreendeu Certo. aí? Aham. Entendeu? O Beleza. 15. Aqui está escrito assim, eu não sei como é que é a tradução. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra, ou a língua, como ali falava nas palavras, mesmas palavras, suscita ira. Tem alguma coisa a ver no que você está explicando? Total, porque aqui o livro de Michelet, Provérbios, mostra para nós, nos mostra que tudo começa exatamente pela língua, pela fala. Interessante que a fala é um dom dado por Deus ao homem apenas e unicamente ao homem, nós sabemos disso, como reflexo da sua imagem, né? A imagem de Deus em nós, que é a razão, de acordo com Maimônides, faz com que nós falemos. Nós só falamos justamente porque somos seres racionais. Perfeito. Agora, como é que usamos essa língua? Como é que usamos essa linguagem? Como é que usamos? Qual é a forma de nos expressarmos? Você sabe muito bem que o judaísmo enfatiza muito essa questão da linguagem, né? Perfeito. É mencionado várias vezes na tradição judaica a forma de se portar, né? A forma de se portar com relação à língua. E nós temos obras fantásticas do mundo judaico com relação a ao uso da língua, da forma de falar, como nós falamos com as pessoas. Então é claro que uma resposta branda, uma resposta suave, vai desviar a ira da outra pessoa, lógico. Agora, uma palavra severa, dura, tipo uma língua Provocar uma severa, ira. né, provoca, na verdade, a ira, né, desperta a ira. Então E nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos. sim, 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 A porque palavra, pensar bem no que vai falar, porque não sabemos como a pessoa vai interpretar, não é isso? exato, Temos que olhar primeiro o lado da pessoa antes de falar. exato, exato. E o que eu quero lembrar também, Geraldo, e também todos que têm algum convívio com a tradição judaica que estão nos ouvindo vão entender o que eu estou falando. Quem não entender, é bom que busque esse conhecimento. O judaísmo ensina que nós podemos construir e destruir mundos. Verdade. E sim por meio Já da vi. língua, né? Certo? Inclusive, eles falam que a nossa fala é uma metáfora, claro, que a gente cria anjos, não é isso? Cria anjos bons e cria anjos maus, né? Certo? Agora, isso tem sentido. Eu não tive, eu só ouvi isso, mas não compreendi. Como uma fala pode criar anjos bons e anjos maus? Qual é a metáfora, qual a explicação para essa metáfora? A metáfora é o seguinte: se você perceber, o anjo, a expressão anjo, significa simplesmente alguém que transmite uma mensagem, Perfeito. que passa uma mensagem, é um malar, ou que faz uma obra, né? Que faz uma obra. Então, quando nós nos portamos corretamente com a nossa forma de falar, quando falamos com as pessoas de forma decente, de forma clara, honesta, nós criamos um defensor para nós, no sentido de que nós criamos um argumento a nosso favor diante de Deus. Nós criamos um anjo bom. Quando, porém, usamos a nossa língua de forma equivocada ou de forma a trazer ruína, nós criamos, na verdade, para nós um promotor. Criamos para nós, na verdade, um acusador. Ou seja, nós criamos um argumento contra nós mesmos diante de Deus. Ontem eu estava assistindo uma reportagem, não sei se foi no jornal da Band ou da Fake News, mas não é o caso. Aí eu estava assim, eu passei por tive que ir no médico, né? E as coisas deram uma alterada que tem que fazer diversos exames. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu era vindo agora para a reserva, tá curtindo a vida, pô, agora estou aí numa situação complicada.
Aí daqui a pouco passou uma reportagem da destruição de um país africano, com as pessoas não podendo comer, as casas destruídas. Aí quando eu abri os olhos, eu falei, meu Deus, me perdoa. Meu Criador, me perdoa. Eu estou aqui, tenho que comer, tenho a minha casa, tenho dinheiro para comprar meu remédio, para ir, tenho meu carro e tal. Pá, e aquelas pessoas não têm nada. Me perdoa, me perdoa. Eu pequei. Quer dizer, a minha fala pode criar um desastre para mim, para eu mesmo, não é isso? Sim, Se eu não dependo no momento. exatamente. A forma como nós procedemos com a língua pode ser usado contra ou a nosso favor, né? E, A forma como nos expressamos, e a língua é uma forma de expressão, claro, a forma de expressão primária do homem, né? Pela fala. Agora, nós nos expressamos também pelas ações, nós nos expressamos pela forma como agimos ou interagimos com as pessoas e com o mundo. Então, isso também é uma espécie de fala, isso também é uma espécie de linguagem. A forma como nós nos reclamamos a comportamos. vida. Não, sim, também incluído. Mas a forma como nós nos comportamos com as pessoas é uma linguagem também. É uma linguagem E, também, né? Então a linguagem é muito vasta a ideia, a concepção. Ela inclui também o comportamental. Como que eu me comporto com o meu próximo? Se eu me comporto mal, eu crio para mim um anjo mal, entre aspas, ou seja, eu crio um argumento ruim contra mim diante de Deus. Se eu e me porto bem, eu crio um bom argumento, uma boa defesa para mim você, diante de quando Deus. fala isso, você cria um anjo mal diante, um comportamento mal diante do Criador e terá consequência? Consequências, lógico, consequências, obviamente. E isso, porque a relação crime e castigo, pecado e castigo, está muito clara na Torá, né? Então, muitas das vezes a gente está, a borduna está descendo, a gente não sabe por que que foi. Pô, será que eu fiz alguma coisa? Mas Sim, não, e os a leis. língua pode Sim, estar pagando por cada língua, né? exatamente. E a língua implica na ideia de como eu me expresso no mundo, não apenas a fala, não apenas a fala, mas a minha forma de como eu me comporto com relação ao meu próximo, ao meu semelhante. Então, existe essa relação crime e castigo, a relação quando eu faço também algo bom e a recompensa que eu recebo. Existe essa ideia na Torá e na tradição judaica, a gente sabe bem disso, né? E quando você fala branda para alguém, você cria amigos. Ah, lógico, lógico. Quando você suscita uma ira, uma palavra dura, você cria inimigos, ou seja, seria o anjo em si sendo criado, né? Hoje está sendo criado, exatamente. De forma metafórica, então, você cria um defensor diante de Deus quando você age de forma correta, quando você se expressa de forma correta, né? E insisto que a linguagem é muito mais do que a fala, é também a forma comportamental. Ou você cria um acusador diante de Deus também quando você se comporta ou fala algo negativo, algo pesado, algo impróprio, algo que visa, por assim dizer, achincalhar o próximo, visa diminuir o próximo. Então, ou um comportamento meu que visa diminuir o próximo, isso também estou criando com isso um acusador diante de Deus, né? Agora, quando Eclesiastes vai dizer lá no capítulo 3, há tempo para espalhar, há tempo para amar, há tempo para matar, há tempo para odiar, há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Mas quando eu falo uma palavra branda, eu acalmo o furor. Falo uma palavra má, suscita a ira. Existem momentos e momentos para uma palavra branda e para uma palavra dura, uma repreensão? Ou eu tenho sempre que falar a branda para não causar um estrago? Sim, o ideal é sempre falar a palavra branda, né? Se bem que, Sempre. sempre. Se bem que isso, na verdade, é uma temática que já daria uma outra aula, né? Uma outra temática, mas o caminho do meio é o equilíbrio sempre. A busca é pelo caminho do meio. Então, é o que a tradição nos ensina, né? O caminho do meio. E o caminho do meio justamente é a palavra branda, é a palavra que pacifica, que apazigua, né? Que traz a paz, porque de outra forma nós estaremos implementando a guerra, né?
Então, e não é desejável, isso não é desejável. Nas relações humanas, isso não é desejável, né? Então, é claro que nem sempre é possível, nem sempre é viável. Muitas vezes a gente perde mesmo o compasso, a gente perde a razão, mas essa é a nossa luta. Enfim, quando nós estamos aqui justamente para aprender isso, né? Perfeito. É isso aí. Agora, você aqui no capítulo 11, verso 1, 2 e o 3 que eu li, você quebra um paradigma e, com todo respeito, que eu também era um cristão, e todo respeito que nós temos que respeitar as religiões, o próprio judaísmo ensina isso, o judaísmo não quer converter ninguém, né? Quer apenas o seu cantinho ali, quietinho. Você quebra um paradigma do literal, do texto, lendo o literal, achando que isso era idioma. Até a gente iniciar essa aula, eu achava que era idioma. Você está quebrando, né? Não é idioma. Não é idioma. Isso tem que ficar bem claro, né? Nesse Bem estudo claro. nosso. Bem Isso claro, não isso. está falando de idioma, pura metáfora. Pura metáfora. Pura Pô, metáfora. mas é muito difícil de desvendar esse mistério, hein? Então, são os códigos que você precisa quebrar para poder entender o texto. Uma alusão muito interessante é sobre o fundador de Babel. Já que o tema aqui é Babel, né? O Isso. fundador de Babel é Nimrod. Perfeito. Bom, Nimrod, gente, o nome dele já está dizendo tudo para nós. Nimrod significa nós nos rebelaremos. Eita, tem que É, saber, tem que estudar muito hebraico mesmo. Já vi que eu vou. Eu falei, acho que é mais fácil você ser médico. se Nimrod significa nós nos rebelaremos, contra quem? Ah, não. Contra quem? Lógico, contra Deus. Lógico, contra o Criador. Então, que tipo de comportamento é esse? Esse é o tipo de comportamento do homem de língua má. É o tipo de comportamento destrutivo. A ideia já nasce ruim, porque a ideia é nós nos rebelaremos, né? Então Sim, por aí na verdade assim a Torá poxa, é um livro fantástico porque fantástico. Estou ficando encantado a cada dia quando você traz o texto original e explica isso. Poxa, se a gente pudesse passar a semana toda falando de Torá, a gente não ia conseguir não é uma explicar. riqueza fantástica, uma riqueza incrível. Quanto mais, como diz a própria tradição Cava, né? Cava mexe, remexe, que nelas tudo se encontra, né? Muito Porque profundo. deixa claro isso. E é um fato. E quando você explora toda essa riqueza, você percebe que há ali no meio pistas, dicas que te conduzem, por inferência, aos resultados. E aí você observa que não é um idioma, não é uma confusão de línguas. Na verdade, ali é uma grande liga humana. A humanidade toda estava, digamos, voltada para um objetivo, e esse objetivo era a rebelião. Perfeito. E sem contar que no capítulo 10 já vai falar que já havia divisões de língua, cada um com sua Sim, língua, né? sim, sim. Aí fala de idioma, né? Aí temos história. Aí temos história, de fato. Capítulo 11 já, na verdade, é uma parábola, uma metáfora. Eu acho E muito no 10, interessante, já que você falou do cristianismo, eu acho muito interessante isso, no caso, Geraldo, porque as pessoas aqui, respeitosamente, claro, a gente vai mencionar, as pessoas que leem o Novo Testamento e que acreditam no Novo Testamento, elas se deparam várias vezes com parábolas, não é verdade? verdade. O próprio texto do Novo Testamento diz que Jesus contava parábolas e que nada falou exceto por palavras, senão por parábolas. Perfeito. Que ele aprendeu no próprio meio que era judeu, né? Sim, o recurso da parábola ou do machal, que é uma ideia de comparação, é uma regra que governa a vida, é algo muito típico no meio judaico. E interessante que daí, quando eles se encontram diante de uma parábola aqui no Tanar, eles não entendem. Mas ele, quando falava em parábola para o povo ficava perdido. E eles depois chamavam os seus discípulos
e falava em particular, explicava o que ele quis dizer, Sim, né? sim, É sim. o que você está fazendo hoje, explicando para a gente. Ou então, só os 12, se existiu os 12, não sei, mas, com todo respeito, ou seja, só os 12 sabia da explicação da parábola, era um segredo, era a quebra da chave, né? E o povão em si ficava viajando na maionese, pegando ao pé da letra, né? É. E o que a gente percebe é que o texto muitas vezes mostra que eles pegavam ao pé da letra, entendiam literalmente. O que eu acho E, interessante é que muitos que estão, assim, são muito ligados à ideia da parábola, quando encontram uma parábola na Torá, não conseguem entendê-la. Ora, mas e, isso aqui é uma parábola. Então, por quê? Porque o conjunto, o contexto, mostra claro que é. Mostra muito. Lógico, não é explícito. Porque mas a Torá, mas ela é codificada. Não adianta que dizer assim, não, a Torá está aqui, está aberta, está revelada. Não é. É mentira, não a, é, não tá. e ainda Ah, tem um detalhe, não foi escrito para a humanidade. Se tem partes, né, como você fala lá no capítulo 9 uhum, das 7 leis de Noah, né, do Noah, né, os filhos de Noah, né, uhum, das 7 leis, uhum. mas ela em si, ela foi escrita para um povo, não para o mundo. Foi escrito para um povo. E esse povo, digamos, poderia passar esses ensinos para as nações. Isso não tem problema nenhum. Porém, as pessoas não devem pensar que isso aqui é de interpretação particular. Não deve pensar que, digamos, cada um pode interpretar isso aqui conforme bem desejar. Isso não é verdade. Né? Por quê? Porque existe uma série de questões aqui, inferências, regras de interpretação, existe o contexto, né? Existe, obviamente, a forma de expressão no judaísmo e da língua hebraica, que é preciso que se considere da cultura judaica, da religião judaica, que é o que origina isso aqui tudo. Então, quando nós vamos comprar remédio, nós não vamos comprar remédio na padaria, a gente vai comprar remédio na farmácia. Perfeito. Então, eu não posso chegar e dizer assim, não, eu vou em tal lugar porque lá em tal lugar tem a interpretação da Torá. Não é bem Então assim. você pode afirmar que a Torá, o Tanar, não existe contradição. Então, o que eu posso falar para você se eu falar para você não, as pessoas vão dizer assim, ah, mas ele acredita na Torá, então lógico que ele vai dizer que não. O importante é que as pessoas investiguem por conta própria e vejam se de fato existe uma contradição. Se Mas tiver. aí tem que investigar no original, porque Aí se tem que for investigar feito, conhecendo. Não adianta pegar um tem texto que em ir na português, fonte. porque eu tenho muitos conhecidos que são ateus, pretensos ateus, agnósticos, tal. São pessoas que não aceitam, não acreditam na Torá e acham que o que eles encontraram no português é contradição. Aí tá o problema, né? Então, é, é, bom, assim, natural que se encontre contradições, óbvio, sem ter o preparo da literatura, porque não se esqueçam, gente, a Torá não foi escrita em português. E sem contar que não tinha capítulo, tinha. Não, independente disso, na verdade não tinha capítulo, é verdade. Mas não foi escrito em português. E não adianta querer olhar o texto da Torá pela língua portuguesa, porque você vai encontrar mesmo supostas E sem contradições. Né? contar que não tinha vocabulário que se aproximasse do original. Então teve que encontrar um vocabulário que Não é? se aproximasse, não é isso? Se aproximasse. E Que se perde a sua essência. Sim, sim, exatamente. Eu acredito que essa ideia, muitas vezes, das pessoas que são contrárias é porque, na verdade, elas não têm o discernimento da própria língua, do próprio idioma. Né? Mas vamos lá, né? Vamos Vamos continuar. lá. Vamos lá. Verso 3 que a gente leu aqui. Precisamos falar do verso 3. Perfeito. E disse cada homem a seu companheiro: Vinde, façamos tijolos e cozinhemos no fogo. Muito bem. E foi para eles o tijolos por pedras e barro. Foi para eles por argamassa. Tem metáfora nesse tijolo, nessas pedras, nessa argamassa, nesse barro aí? Tudo metafórico. E é contigo mesmo. Eu Vamos lá. quero só ouvir.
E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e os queimemos bem. No verso 3, então, um diz para o outro: Hava, nilbena levenim, venisrefa lisrefa. Essa última expressão que eu usei, venisrefa lisrefa, significa queimar duas vezes. Muito bem. Com isso em mente, então, nós teríamos uma ideia de que eles queimariam o tijolo duas vezes nos fornos, né? Uhum. Muito bem. O ato de fazer tijolos implica na ideia de servidão, escravidão, tá? Por quê? Você lembra da história de Israel no Egito, fabricando E- tijolos? Lembro? Lembra? Ok, muito bem. Só que muitas vezes a escravidão ou a servidão, ela é forçada por um outro povo, como no caso dos israelitas e egípcios, né? Perfeito. Os israelitas foram forçados à escravidão. E outras vezes, o que é pior, a escravidão é voluntária. Certo. Voluntária. Bom, neste caso, aqui, a raiz da palavra tijolo é bem diferente do normal. Nós temos aqui uma raiz que lembra a palavra lavan. E ela está Hã? em lavan. Essa palavra, ela está ligada à ideia de coração. Coração em hebraico é lev. Leve. Então nós entendemos, por inferência, que eles escolheram para si a servidão do coração. Ou seja, eles Seguir se tornaram escravos das suas próprias emoções. a própria mente, seguir os seus próprios conselhos, é isso? Isso. Quantas e quantas vezes na Torá nós lemos: Não andeis após os vossos olhos, nem após os vossos corações. Perfeito. Ou seja, não seja escravo dos seus olhos, nem seja escravo do seu coração. O coração é a sede das emoções, nós sabemos disso, né? De acordo com, pelo menos, o contexto bíblico. A Deixa eu te palavra. fazer uma pergunta, um adendo aqui nesse coração. Quando a gente fala coração, estou com uma dor no coração. Aí todo mundo lembra do órgão que parece uma manga, né? O órgão bombeador do sangue. Mas quando a Torá está falando de coração, está falando de quê? Da mente? O coração é usado de forma muito ampla no texto bíblico e é importante que tudo tenha a ver com a ideia do contexto. É, porque o que eu falo é o seguinte: se eu estou doente hoje, eu sou infartado, transplantar esse meu coração para uma pessoa, ela não leva as minhas intenções nem os meus pensamentos. Mas se houvesse um implante da mente, você levaria tudo que eu pensei. Então, o coração aqui, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, esse coração não é o órgão bombeador, na realidade ele é a mente, não é isso? Não, não, o coração aqui é metáfora também. Né? Aliás, toda vez que a Torá usa a ideia de coração, aqui é importante, olha só, mais uma ideia de figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem. Quando a Torá fala em coração, não andeis após os vossos corações, o que a Torá está falando é não ande conforme as suas emoções. Ou seja, não ande conforme aquilo que você está percebendo do ambiente onde você vive. Cora- Sim. Coração, ele também está vinculado à ideia da mente, sim, mas é como se fosse uma seção da mente que trata das emoções. Então é muito cuidado para que você não seja enredado pelo coração. Né? E nós sabemos muito bem disso, porque no conceito ocidental também a ideia de coração é a ideia do sentimento, do emocionalismo. Né? Nós falamos que amamos, quando falamos que amamos, desenhamos um coração. Por quê? É Porque verdade. está vinculado à ideia da emoção. Né? Então, Uhum. esses homens, eles se tornaram, esses homens aqui na metáfora de Babel, eles se tornaram servos, escravos do seu próprio coração, das suas próprias emoções,
Eles escolheram para si andar após os seus próprios corações, ou seja, as próprias intenções emocionais da sua mente. Sabe aquilo que Abandonaram o tesouro. nós falamos então, Geraldo, em satisfação do ego. Hum, Satisfação do ego, poder. poder, a soberba, né? Então, esse termo também está vinculado diretamente à cor branca. A cor branca, Você falou Lavan, né? isso, Eu lembrei do branco. Labão na tradução, né? É. Então, veja que interessante, e você fez um vínculo interessante. Guarde esse vínculo aí que a gente já vai Opa, falar sobre ele. beleza. Bom, o branco representa a condição natural a que todos nós viemos a este mundo. Nós viemos a este mundo como um livro em branco. Ah, sim. E nele nós escrevemos a nossa história. Hum, Agora, o que nós somos agora e o que vamos ser no futuro depende do que nós escrevemos sobre ele. No caso de entendi. Babel, os personagens da história escreveram uma história ruim. Né? Então, você usou a comparação com o Lavan, com o Labão. Labão, muito bem. Labão, você percebe que o nome dele significa branco. Isso. Mas é um ajuste perfeito a essa geração mencionada em Babel, porque eles também, assim como Labão, disfarçavam a sua condição. Labão, apesar do nome, né, ele não era uma alma, eu diria, justa. Ele escreveu uma história negativa sobre o seu livro. Você percebe que ele enganou. Ele deu uma volta, né, em Jacó. Isso, enganou, deu uma volta. Ele usou de desonestidade. Né? Começou a escrever história. Exato, exatamente. Isso. Então há um vínculo interessante aqui, porque Babel também começa dessa forma. Os homens começaram, os seres humanos começaram assim, como um livro em branco, mas escreveram uma história ruim sobre eles. Perfeito. E então, essa ideia vinculada à língua original é de extrema importância para que a gente possa entender. Perfeito. Veja que, naturalmente, aquilo que é branco, o lavan, o tijolo em si, que eles falam ali, eles falam em queimar bem, queimar no fogo. Quando você queima, obviamente, queimar, veja, eles não estão falando em assar o tijolo, falam em queimar. Ou seja, lógico que o resultado disso, de acordo com a lógica normal, é que o branco vai desaparecer. Hum, O branco desaparecendo, o que toma conta, na verdade, é a outra cor, é outra ideia, é outro vínculo. É como se fosse a ideia da separação entre luz e trevas, entre o claro e o escuro, entre aquilo per- que a Torá deixa bem claro que são, na verdade, arquétipos do bem e do mal. perfeito. Né? Pode não ser, digamos, a imagem perfeita ou a ideia perfeita hoje para tempos de relativo, eu diria, ah, politicamente correto, mas Uhum. a Torá chama de branco, né, e algo que foi depois queimado no fogo, transformado em algo oposto ao branco. Poxa, ou seja, caramba, por quem lê o pé da letra, parece que os caras estão fazendo massa, concreto, tijolo, assando para construir uma torre. Nada disso tem a Nada ver. disso. Eles estão construindo a torre, sim, só que é a torre do ego, a torre do mal, a torre da impiedade. Eles estão tentando sair desse vale, dessa depressão, pelas próprias mãos, ainda assim servindo ao seu próprio coração. Caramba. Né? E insistem então em transformar a ideia inicial do tijolo em algo bem queimado, ou seja, vamos pecar, pecar bem.
Entendi. Vamos transgredir bem. Nimrod, nós nos rebelaremos. Perfeito. Muito bem. Então, vamos em frente. A ideia continua aqui. Queimar bem, queimar duplamente. O ato de queimar bem, no hebraico queimar duas vezes, nos leva a pensar numa ação tomada de forma voluntária e contínua, a fim de reforçar o aspecto imperante do emocional duas vezes. E sem medo das consequências. Sem medo das consequências. Vamos nos rebelar, já que é para fazer a coisa bem, vamos fazer a coisa bem feita, no mau sentido do termo, né? Entendi. Vamos pecar, vamos transgredir, vamos nos rebelar duas vezes mais. Né? Um desafio, na verdade, claro, nítido aqui, do homem ao seu Criador. Entra aqui então a libertinagem. Tudo que você pode imaginar de negativo que conduziu o homem depois a consequências mais severas, né, na história, certo? Entendi. Muito bem. E foi-lhe os tijolos por pedras, ou seja, os Isso. tijolos, seus corações se tornaram em pedras. E o que é a pedra? A pedra é algo duro, algo frio. Né? Os homens se tornaram então duros e avessos à vontade de Deus. Por isso que tem um texto na Torá, eu não me lembro aqui na memória, que o Eterno fala que eu darei um coração de carne, não um coração de pedra. Tem vínculo? Exatamente, exatamente. Isso lá nos profetas, né? O profeta É, Jeremias fala é, isso. Exatamente. Então o que nós percebemos aqui, o profeta Ezequiel também fala isso, o que nós percebemos aqui é que aquilo que era o lavan do homem, o tijolo, transformou em pedra. perfeito. Ou seja, eles se tornaram duros, frios, contrários à vontade de Deus. Fazendo o oposto daquilo que deveria ser feito. Veja que existe uma metáfora clara aqui no folho, os tijolos foram então por pedras. Foram transformados em pedras, por assim dizer. Entendi. Serviram para eles como pedras. Há uma transformação aqui. E o betume lhes foi por cal. Betume e cal. As duas palavras, que vêm da raiz hamar em hebraico, significa matéria. Aquilo que é material. Porque o texto que eu citei aqui, eu achei aqui em Ezequiel, Uhum, né? E lhes darei um só coração uhum. e um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedras, e lhe darei um coração de carne. Então está falando aqui de sentimento, não é isso? Exatamente. Perfeito. Era o coração. Essa pedra aí é o endurecimento do coração do homem. O ego, o eu, o poder. Poder, o desejo, digamos, de rebelião, né? Certo? Então, a palavra betume, ou piche, no caso, que é um subproduto do petróleo, né? E o cal, tem a mesma raiz no hebraico aqui no nosso texto, vem da raiz hamar. E essa raiz é uma raiz muito interessante, muito, muito interessante. Nós temos aqui no texto, deixa eu só salientar onde ele está, exatamente aqui. Deixa eu ver, estou marcando aqui para o pessoal poder ver. Ahemar Perfeito. e Lahomer. É a mesma raiz que representa a ideia de materialidade, Geraldo. Apego, Hum, apego à matéria. Apego quanto à matéria. segredo, hein? Então, aqui, o que é a função do betume e do cal aqui nesse sentido? Não é ligar os tijolos? Não é dar liga nos tijolos? Isso, Você, como entende de construção, você sabe que é exatamente isso. Ah, verdade. aquilo que vai dar, então, estrutura aos seus corações de pedra seria o apego à matéria, Hum, ao material. Ou seja, segredo. segredo aqui. Ou seja, eles estavam estruturando esta torre maligna, que é a torre do ego, justamente dando liga com a sua materialidade, a seu apego às coisas físicas, né, tangíveis.
Ou seja, eles estavam se construindo por si dentro do seu coração, um coração de pedra, no sentido de não depender mais de Deus, se sentir acima da lei. Acima da lei, aliás, sem lei, sem Deus, sem um Criador, sem um princípio moral, sem um princípio ético, ou seja, Só para descontrair, ele estava sentindo o STF de hoje, nosso. acima da lei, né? Então, mais ou menos Verdade. polêmico, mas é mais ou menos por aí, acima da lei, acima de qualquer coisa, né? E Entendi. aí, é desta forma que o homem edifica a sua torre. E esse edificar a torre representa justamente o engrandecimento. A palavra torre, repito, vem do hebraico migdal, que representa algo que se eleva, que se engrandece, que se enche de soberba. Você lembra da metáfora, da visão de Nabucodonosor? Que ele sonha, tem aquele sonho em que ele está crescendo, Isso, né? Aquele sonho que Daniel interpreta. Então, isso isso. aí é o ego. O que ele fala sobre Babilônia? Não é esta Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? E ele fala que subirei e serei semelhante ao Altíssimo, não é isso? Exato, Isaías 14 fala isso. E é sobre ele. Então, veja que nós temos aqui modelos arquetípicos que se encaixam na história de Babel com E, perfeição. então você tem que estar fazendo um link a todos os textos, né, para compreender, né? Não dá para você ler um texto só e achar que, tipo, nós somos os capítulos 11. Eu não posso achar que o capítulo 11 ele está isolado. Ele tem um link aos profetas. Sim, sim, Os isso toda. profetas, na realidade, Hum, os profetas vão explicar, então, o texto de Gênesis sobre a construção da torre, né? exatamente. Nabucodonosor, ali está a explicação que a gente não compreendia. Eu não compreendia, você já compreendia, mas o povo em geral não compreende, né? Qual foi o crime de Nabucodonosor? Foi o orgulho, foi a soberba, né? Assim como no Éden, o orgulho, né? O orgulho, Tudo ligado. né? A soberba, o desejo de se elevar, se engrandecer, né? Sereis como Deus, né? Então, isso é um maior perigo. Tudo está vinculado, tudo está vinculado. E você percebe que Nabucodonosor queria ser como Deus, Etbaal também queria ser como Deus, né? Ou seja, que queriam estar acima de tudo e todos, construindo uma torre por meio do orgulho, por meio do ego, para, digamos, de alguma forma sair desse vale, dessa depressão, ou deste abismo que na verdade o homem se encontrava, um abismo moral, ético, mas com as próprias mãos, independente de Deus. E aí que está o grande erro, né? Aí está o O grande erro erro. não ter ajuda. O grande erro é o homem se achar independente, se achar, digamos, senhor da situação. Não, não é senhor da situação, de forma alguma. Bom, É isso aí. estamos no capítulo 3. Então, Tem pano para manga aí? tem muita coisa. Nós estamos então indo para a próxima aula a partir do verso 4 em diante. Verso 4. Aham. Eu vou dizer que essa aula de Torre de Babel, eu não posso falar que uma é melhor do que a outra. Eu só posso dizer que nada sei e zerei o cabeção e estou aprendendo do zero. Estamos Entendeu? juntos. E cada aula ela é importante quanto as outras. Mas tem, assim, desde o momento que nós estamos juntos há um ano, fez em janeiro, não é isso? Um ano. Estudando para, né, criamos essa super quarta, que para mim ela não pode faltar, ainda que eu falte a aula do hebraico, né, tem que ir ao médico às vezes, você também tem seus problemas e temos que adiar, mas eu tenho o tempo todo para estudar. Então, como é mais fácil eu ser um doutor, um médico, do que ser um judeu, de fato religioso, conhecendo todos os pontos, eu vou ficar estudando. Eu quero agradecer você por esse conhecimento que o Criador te deu, né? Pelo rabino que te encaminhou. Qual o nome dele? Dois rabinos, o Sammy Goldstein, de Curitiba, e o outro é um nome bem estranho, Simon Moglevski.
E tem uma frase, eu não sei de quem, procure um rabino para si, não é isso? Procure um mestre É para si. um mestre para Um si. mestre para si, isso. É, Exatamente. quero Verdade. dizer que eu estou muito feliz de ter aberto aqui, a escama ter caído, né? Sim. Os olhos, a venda saiu e estou compreendendo aí a torre, já estou preparado aí para respeitando aí, claro, nossos irmãos aí que éramos cristãos, mas eles também não vão entender muita coisa, porque eles pegam o pé da letra no português, não querem ir à fonte, não querem beber da fonte. E agora eu estou bebendo da fonte e fico muito feliz por essa super quarta. Pena que o tempo é curto, a gente só fica em um versículo. Também Um curto. versículo só. É por aí mesmo. Quem gosta disso tem que ter paciência, né? Mas eu fico muito feliz, É porque um porque versículo. na tradição bíblica não existe nada realmente assim resumido. As pessoas, resumidamente me fale sobre tal coisa. É difícil falar resumidamente sobre isso, né? É difícil. Tá do pano para manga, né? É difícil. Mas as pessoas que estão Beleza. nos ouvindo, estão acompanhando, eu acho que gostam da temática, eu acho que vão entender isso. A gente precisa desdobrar mesmo, porque o tema realmente é muito profundo e amplo, né? Beleza pura. Então vamos que vamos. Vamos que Eu vamos. quero agradecer ao Criador pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar abrindo a chave, ou seja, está quebrando os códigos, coisa que eu nunca ouvi na história. 42 anos vivendo no cristianismo, eu estou 6 anos no judaísmo, fez agora na festa de Purim, e estudando, me aprofundando no hebraico, conhecendo melhor o que é a Torá de fato. Ou seja, não existe velho e nem antigo testamento. É novo e renovado a cada dia, né? Sempre, a cada dia, exatamente, né? O que é novo, o que é Muito renovado já está aí, está sendo mostrado. perfeito. Então, eu quero te agradecer e você deixa as suas considerações finais falando desse super livro que eu estou ansioso para ler, né? Muito bem. Que deve ser um livraço esse que vem aí, entendeu? Fala aí do seu livro, dos seus contatos, aqueles que de repente querem sair, ou seja, quebrar a Matrix e criar de repente, uma palestra, você explicar, você deixa seu contato aí, você também pode dar palestra, não só aula em si particular, mas pode palestrar para um grupo aí de 10, de 15, de 20, sei lá de quantos. Deixa seu contato e faça o seu comercial aí do seu livro, que deve ser espetacular. Muito bem, Jovem. Então, o livro que você mencionou é o último, chamado O Livro das Últimas Coisas, Aharit Hayamim, que é um termo hebraico que significa últimas coisas, últimos dias. Certo? Fala sobre Messias, sobre os demônios, anjos, E, ressurreição, reencarnação, o mundo vindouro, temáticas que são realmente interessantíssimas, que as pessoas realmente costumam perguntar muito. Esse livro, então, já está disponível. Vou deixar o número do contato do WhatsApp para as pessoas no comentário do vídeo, ou melhor, no título, para que então as pessoas possam entrar em contato e saber como adquirir, né? E, claro, outras conversas também, outros assuntos relacionados a palestras, tal, também pode ser contactado via WhatsApp. beleza pura. E obrigado, Então, claro, mais uma vez você também pelo tempo disponível aí, por essa sessão do teu horário aí de aula, que é um horário de aula, as pessoas sabem disso, que você cedeu para que também mais pessoas pudessem estudar, né, com você. ou seja, eu esse período que a gente abre aqui, né, que é um período de aula, seria o Lavan escrevendo uma história? Vamos escrever uma história, né? Vamos Exatamente. escrever uma história boa, né? História boa, dessa vez história boa. Verdade. Boa, muito bom. Muito obrigado, João. Obrigado a você, Agora, João. eu que estou aprendendo hebraico, eu falo. Como é que eu falo? Agora você fala Meu, Sohraim Tovim. Meori Surraim Tovim? Não, você fala Sohraim Tovim, apenas. Só Surraim Tovim, mas eu quero muito boa tarde. Meu editor. Não precisa mais nada, já disse tudo aí já. Então, beleza Tá pura. bom? E segunda-feira estamos naquela aula especial de hebraico. Vamos lá.
É isso aí. Beleza, por um abração Um abraço. e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima, então.